Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa live de quinta-feira, pontualmente às 19 horas. E eu estou um dia corrido pra caramba, graças a Deus, muita coisa para fazer. Um dia trabalhoso, movimentadíssimo, porém produtivo. E eu fico muito contente de estar aqui com vocês às 19 horas, como é o nosso compromisso, como a gente sempre busca fazer sem falhar, independente das condições aqui. Só se uma coisa muito grave acontecer, a gente não aparece, mas vocês serão comunicados sempre disso. Hoje, primeiro eu quero fazer um review aí da live passada. Nós falamos sobre mindset para uma carreira de sucesso. Então, foi muito legal, teve uma repercussão muito boa, vários comentários aí e vários inbox para mim, reforçando tudo aquilo que eu tenho falado, que o grande diferencial de performance, de carreira, de desenvolvimento é a capacidade de manter uma mentalidade positiva, uma mentalidade produtiva, apesar das agruras do dia a dia, de tudo aquilo que acontece para a gente, independente da gente querer, de gostar ou não. Então, foi muito legal, reforça muito aquilo que eu tenho no meu pensamento, o pensamento nosso aqui na ForWinners, de que a gente passa por nossa responsabilidade aqui, principalmente dentro da mentoria do Engenheiro 5D, reforçar a mentalidade das pessoas, reforçar o mindset das pessoas, para que todos estejam no mesmo beat, para que todos estejam na mesma pegada. E a gente, deixa eu silenciar aqui minhas notificações. E a gente esteja, de fato, produzindo de forma... Calma que fixou uma imagem aqui na minha tela que está me atrapalhando. Pronto. Então, produzindo de forma sempre cada vez melhor, mais animado, e a própria produtividade, o próprio resultado que a gente consegue, reforça essa mentalidade, reforça o mindset. Então, nós estamos aqui como suporte, eu especificamente como suporte para vocês, para que esse mindset seja cada vez mais positivo. Só que dentro disso, eu quero falar sobre a live de hoje. Quero começar efetivamente a falar sobre o assunto da live de hoje, que é justamente um sangradouro de mentalidade positiva, um sangradouro de mindset. É uma verdade, como que eu vou dizer? É uma coisa que detona a positividade, detona a autoestima, detona a motivação quando a gente pensa nisso muito tempo. Vou falar hoje aqui sobre uma pergunta que eu recebi numa caixinha aqui do Instagram, aquelas perguntas que vocês sabem que eu coloco, que é a seguinte, a pergunta é a seguinte: não sou um líder nato, mesmo assim tenho chance na gerência? E eu fico sentido com esse tipo de pergunta, de verdade, não é fazendo drama não. Fala, Leandro, boa noite. Não é fazendo drama não, mas assim, eu fico sentido com esse tipo de pergunta, porque eu fico imaginando o que a pessoa que me fez a pergunta pensa, e como ela, quantos pensam igual. Olha a pergunta: não sou um líder nato. Está se rotulando, está definindo que não é um líder. E muitos fazem isso. E em algum momento da minha carreira eu também fiz. Inconscientemente, eu nunca verbalizei isso, nunca escrevi isso, como esse coleguinha aqui fez, mas eu sei que isso desgasta emocionalmente porque limita as possibilidades. Então, a pergunta: não sou um líder nato, mesmo assim eu posso ser gerente, eu posso chegar à gerência? Pode, com certeza pode. Não existe liderança, eu até respondi nessa oportunidade, nesse post, que se não me engano foi ontem, eu respondi o seguinte: perfil de liderança, habilidade de liderança não é dom divino, não é herança de família, não é milagre, alguém nasceu, o cara teve sorte de nascer com espírito de liderança, não é espírito. Certo? Quando a gente fala de espírito, é a motivação, as características intrínsecas que são perfeitamente aprendidas e desenvolvidas. Então, liderança não é o cara nasceu, puseram um carimbo, esse vai ser líder, aquele não vai ser líder. Esquece.
O problema, principalmente para vocês, que eu falo, grande maioria do público aqui para engenheiros, e a mentoria Engenheiro 5D totalmente direcionada para engenheiros, o problema é esse. O problema é achar que se você nasceu engenheiro, eu vou fazer uma pergunta agora. Você nasceu engenheiro? Você nasceu sabendo tudo isso que você sabe? Você nasceu com essa capacidade técnica que você tem hoje? Estou falando para você mesmo. Não, né? Aprendeu aonde? Aprendeu na escola, na faculdade, foi buscar capacitação técnica com quem sabia essa capacitação técnica e podia te ensinar. O problema é que na faculdade que vocês fizeram, que eu fiz, que meu filho fez, que todo mundo aqui fez, não ensina liderança. Não ensina liderança. Então a gente sai da faculdade manco, sai forte de um lado e fraco de outro. E isso pode ser um limitador de carreira, sim. E é um limitador de carreira para muitos. Então, eu que tento ler aqui os comentários, eu perco o foco. Desculpa aí, eu vou pedir para o Eduardo, que está me acompanhando aqui, ver os comentários e marcar para que eu possa participar melhor disso. Então, assim, pensa que se você não aprendeu na escola, mas é treinável, além de ser possível de aprender, é treinável, eu tenho que buscar onde eu vou aprender isso e poder treinar. Certo? Para isso tem a mentoria do Engenheiro 5D, por exemplo, que a gente fala justamente dos aspectos de liderança, que ele complementa os aspectos técnicos. De jeito nenhum, ele vai, eu estou lendo aqui, desculpa gente, eu estou lendo o que estão escrevendo aqui, de jeito nenhum ele vai abrir mão da capacidade técnica. A capacidade técnica é a grande âncora dele, a grande fortaleza. Né? Aqui para responder para o Mezzini, eu não consigo ver o nome aqui, eu vou falar o seguinte, líder é aquele que sabe o que tem que fazer, não precisa ser um coach. Tem uma característica, tem uma definição de líder que é o líder coach. Tem uma diferença entre vários estilos de liderança. Eu não gosto de me apegar a isso, mas eu não sei o que você quis dizer com isso, mas é o seguinte, o coach é aquele que busca desenvolver a equipe. Então, o líder coach, ele é caracterizado por aquele que, além de entregar resultado, de fazer tudo o que tem que fazer, ele faz gestão de pessoas, mas ele também prima pelo desenvolvimento da equipe dele. Então, é um líder que tem olhos para as pessoas diferenciado da média. Isso é importante, muito importante na minha concepção, mas eu não gosto de rotular de líder coach. Para mim, o líder é um líder completo, é um líder que tem várias capacidades, a gente pode falar sobre isso mais para frente, mas não foi definição de líder que eu quis trazer aqui, não. É se o líder pode ser um técnico, apesar de não ter característica de liderança, de achar que não tem, pode ser um gerente. E eu estou falando isso. Você aprende a técnica da tua profissão na escola, só que na mesma escola não te ensinam as capacidades de liderança, como trabalhar em equipe, como se desenvolver, relacionamentos, como criar a visão estratégica e comercial. Não ensina isso. Ele ensina você ser o técnico. E isso é importante, é o que te trouxe até aqui na sua carreira. Agora nós estamos aqui para te dar algo mais, para te dar aquilo que vira a carreira, que vira a chave, certo? Que, de fato, vai fazer a diferença para quem quer seguir carreira de gestão. E eu quero fazer uma observação aqui, eu tenho um hater. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso, que, né, dependendo do alcance, você pode ter 300, eu tenho um. O cara que entra em todo post meu e fala assim, se eu quisesse ser gerente, eu fazia administração. Aí eu deleto o comentário dele, bloqueio ele aparece do nada, brota de não sei aonde e fala, eu não quero ser gerente, eu gosto de ser técnico. Meu, nada de errado com isso, vai ser técnico, vai ser gerente. Você tem que saber que chega um momento que a curva da carreira em Y, você escolhe a carreira técnica ou a carreira de gestão.
certo? Quando a carreira em Y é isso. Quem escolhe a carreira técnica, ele pode continuar se desenvolvendo, mas os níveis hierárquicos, os níveis de possibilidades são mais curtos, são menores, são menos níveis, e os salários normalmente mais baixos. Em empresa de tecnologia, empresa de várias empresas modernas aí, o CEO é engenheiro, e tudo bem com isso. Só que não é a praxe, não é um só, certo? Os níveis de gestão ali, as possibilidades maiores são nos níveis de gestão, porque tem mais níveis, mais cargos, muito mais cargos. E, por exemplo, tem um gerente técnico, um gerente operacional, e do outro lado tem comercial, marketing, administrativo, não sei o quê, tudo voltado para a técnica. Certo? Preciso ser formado em marketing? Não, você precisa ser um técnico que entenda daquela área. Porque falando marketing, que é um negócio muito específico. Mas na gestão tem um monte de coisa, inclusive na gestão operacional, que é a preferência de todo mundo aí, eu acredito, e que é a maioria dos meus clientes fazem. Gerência de operações, gerente industrial, tal, que é totalmente ligado com a área técnica, mas tem que ter todas as capacidades gerenciais, principalmente as habilidades comportamentais, certo? Então, quando eu ouço isso, eu quero ser técnico, tudo bem, vai ser técnico, você não pode reclamar depois que você não pode dar a escola que o gerente lá dá para os filhos dele. Eu estou falando de dor real, porque as pessoas falam isso para mim na mentoria, falam para mim, eu queria poder fazer uma viagem legal por ano e não consigo. Porque você escolheu a carreira técnica, parou ali, teu salário é mais baixo, você vai ter que viver mais controlado, de maneira mais controlada, com orçamento mais restrito. É bom isso? Não tem bom ou ruim, é opção de vida. Né? Eu falo com aqueles que querem dar a melhor escola possível, fazer uma viagem legal por ano, comprar o carrão que quiser comprar, ou que for dentro da faixa de atuação profissional dele, enfim, não tem limite isso. Mas tem muito limite que a gente põe. Um deles é esse. Eu não tenho perfil de liderança. Vamos buscar o perfil de liderança. Eu estou aqui, gente. Eu estou aqui. Eu te ajudo. Felizmente, eu tenho um monte de história para contar. Um monte de história de sucesso para contar. De pessoas que estavam lá enroscadas, abraçadas na capacitação técnica e pegou a capacitação técnica, juntou todas as outras habilidades de liderança e gerenciais e fez disso uma catapulta, não vou nem falar um trampolim. Foi um negócio, né, que, eu fico super feliz com isso. Né? O problema é se limitar àquilo que ensina na escola e seguir o padrão de que eu vou lá, cumpro o meu contrato de trabalho e volto para casa e vou lamentar. Tem umas coisas assim que eu vou vendo repetidamente. Deixa eu ver um outro comentário aqui, gente, que aí eu volto onde eu estava. O Ivan Antonelli. Ivan, obrigado pela participação, isso tem sido bem legal aqui. O líder com técnica pode ajudar sua equipe desde que não esteja enraizada a visão centralizadora. Pois é, um problema desse aí, o cara fala que não tem habilidade de liderança, mas não larga do osso, como a gente fala aqui no Engenheiro 5D, tem alguns jargões que a gente usa aqui que eu gosto de repetir. Não largar do osso significa não sair da operação. Se você não sair da operação, sair no sentido de desviar os olhos, delegar aquilo que você pode delegar, terceirizar para colega, às vezes não é nem delegar, mas deixar alguém fazer para você aprender coisas diferentes, coisas que são inerentes à gestão, você não vai conseguir fazer, certo? Não vai conseguir ser um bom líder. Então tem que largar do osso. Né? Então a gente fala que o cara que não larga do osso vira apertador de parafuso. Ele vai ficar fazendo um operacional. E depois reclama que eu não sou promovido, tal, mas porque eu sou o melhor funcionário da área. O melhor funcionário da área, tecnicamente, não necessariamente vai ser um bom gerente, porque ele tem que aprender aquelas capacidades. Então, o problema que eu falei da motivação é esse. Você chega, estuda pra caramba, estuda muito, e eu sei o quanto... eu nunca fiz engenharia, como vocês sabem. Mas eu sei por convivência e por todas as informações que eu tenho pela profissão, o tanto que o engenheiro tem que estudar. Né? E depois de estudar tanto, sai com essa sensação de que, tudo que eu fiz
não me ajuda a ter a carreira que eu poderia ter, que eu gostaria de ter, que eu principalmente quero ter. Porque falta habilidade de liderança. Olha que frustração que dá isso. Olha como afeta a motivação diretamente. Porque eu quero definir motivação para vocês. Motivação no sentido que nós usamos na For Winners e é aplicado na mentoria Engenheiro 5D, a motivação é intrínseca, ela é própria, a motivação não vem de fora, apesar de ter, externamente, tem desmotivadores de ambiente e tal, mas também ambiente, eu vou explicar aqui. Então, a motivação, eu só acredito na automotivação. Você é automotivado ou não existe motivador externo, certo? Só que, o que precisa para você, profissional, técnico, engenheiro, ser automotivado? Você precisa ter capacidade de realizar seu trabalho, capacidade, assim, condições de realizar bem o seu trabalho. Então, a empresa que você estiver trabalhando, seja a sua própria, seja a empresa que você trabalha, que você presta serviço como consultor, enfim, o lugar que você trabalha, o trabalho que você está fazendo, alguém tem que te dar as condições para você executar ele, certo? Para você poder dar resultado. Então, o profissional motivado, ele gosta de resultado. Se ele não tem a condição de executar o trabalho, ele vai se frustrar. O segundo fator, são 3 fatores. O segundo fator é a perspectiva de aprendizado e desenvolvimento. Se eu estou aprendendo, estou realizando aquilo, estou aprendendo coisa nova no dia a dia, no cotidiano, e vejo perspectiva de desenvolvimento, eu me mantenho motivado. E o terceiro é o ambiente saudável. Então, se você tiver condição de trabalho, aprendizado e perspectiva de desenvolvimento e ambiente saudável, você tem que ser automotivado, senão você tem outro problema que aí não é aqui que a gente vai falar. O problema é que quem chega nesse momento e fala eu não tenho a capacidade de liderança, ele trava a perspectiva de desenvolvimento. E aí é frustração. E aí é aquela sensação de que eu não vou conseguir sair desse lugar. Como que a pessoa se motiva? É automático. Vai ficar desmotivado. Por uma melhor condição que ele tenha de trabalho e por melhor que seja o ambiente, se o profissional bem capacitado, bem intencionado quanto a metas e perspectiva de vida, se ele não vê perspectiva profissional, ainda que seja por desconhecimento, como é nesse caso, ele se frustra, fica desmotivado e vai trabalhar pelo salário do mês. E isso é uma bosta, isso aí, não ajuda de jeito nenhum. Aliás, é o que é o cemitério da carreira, certo? Trabalhar pelo salário do mês, trabalhar para pagar as contas, é o fim. Então, pense nisso. Como que eu me motivo para o meu trabalho? Eu deixo perspectiva, o conhecimento, as habilidades que eu tenho hoje me levam para onde eu quero chegar na carreira? Né? Na mentoria Engenheiro 5D, a gente fala sobre isso o tempo todo. O pilar básico do nosso método, que dá 5 dimensões do sucesso, que tem a ver com o Engenheiro 5D, as 5 dimensões do sucesso. O pilar básico, o primeiro pilar, é objetivos e metas. Se a tua capacitação de hoje não te possibilita chegar na meta que você quer chegar, ferrou. Frustração. Não adianta nem começar. Então, gente, sendo a habilidade gerencial, o conhecimento de gestão treinável, aprendível, acabei de inventar uma palavra agora, tem que buscar onde ensina. E eu estou aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Reforçando, lembrando vocês, dia 18, segunda-feira próxima, agora começa a Semana de Engenheiro Executivo. São 3 aulas durante a semana, as 3 aulas que já dão um direcionamento muito legal para vocês, e lá a gente fala sobre a mentoria. Quem não se inscreveu ainda, o link está na bio aqui no Instagram, entra lá, se inscreve, e vai ser muito legal, tenho certeza. A participação, o retorno que a gente tem é muito bom,
Por isso fico bem tranquilo de falar isso para vocês aqui. Então, gente, definido motivação, eu quero virar meu caderno aqui com as minhas anotações. A gente tem que pensar o seguinte: se dá para aprender, tem que aprender. Não dá para ficar esperando. Eu vou esperar janeiro, vou esperar passar o ano. E tem muita gente que me escreve aqui falando assim, pô, eu já tenho X idade aí, vou falar qualquer coisa, tá, gente? Mas é a idade com que as pessoas se acham velhas. Eu já tenho 35 anos, você acha que dá para mim fazer alguma coisa ainda, tal? Porra, 35 anos, cara, na carreira, na vida, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Eu sou uma boa referência, porque não por saber mais ou por saber menos, mas por ter 59 anos e aprender todo dia. Né? E continuar a cada workshop que eu faço, a cada consultoria nas empresas que vocês trabalham aí que eu faço, eu saio com mais elemento na bagagem que eu transformo em conhecimento, a experiência do dia a dia lá. Imagina com 35 anos. Né? E quer dizer, o que eu tenho hoje, eu comecei em algum momento da vida. Mas talvez tenha sido com menos que 35, mas não foi com 27, como um coleguinha aqui mandou hoje. Olha, eu tenho 27 anos. Alguma dica? Eu falei, começa agora. Só cabota. Está mais do que na hora. Não porque está atrasado, é porque está cedo. Então, assim, quanto mais cedo você começar, mais você aprende. Não precisa aprender com as agruras da vida. Eu vou aprender liderança como? Tem várias maneiras. Né? A mais rápida, a mais fácil é a mentoria. Por que é mais fácil e mais rápida a mentoria? Porque, como alguém citou aqui a questão do coach, não precisa ser coach, a diferença entre o processo de coach e o processo de mentoria é que o coach, e eu sou coach, tá, gente? Eu não estou criticando o coach, não, porque eu exerci a profissão, a técnica do coach durante muito tempo e resolvi partir para a mentoria, porque eu acho que a minha experiência tem valor e tenho transformado isso em mais valor para as pessoas. Mas a diferença do coach e do mentor é que o coach busca estimular o autoconhecimento na pessoa através de provocações, através de perguntas, tal, e a pessoa achar as respostas dentro dela mesma. O cliente achar as respostas dentro dela mesma. Na mentoria, é alguém que já percorreu o caminho, ou que está percorrendo o caminho num estágio mais avançado, e fala para você, vai por aqui, vai por ali, aqui. Está testado já. Sabe? Está testado comigo, no meu caso, e com muitos funcionários meus no meu tempo de gestor de equipe, quando eu aprendi a trabalhar desenvolvimento de equipe, e nos meus clientes agora. Né? Os clientes satisfeitos é aquele que eu tenho o maior orgulho do mundo. Então, sendo interlocutor de alto escalão das empresas, eu vejo o que eles querem, e eu vejo, trabalhando com a operação, eu vejo que ponto que a operação está, qual é esse gap, o que você precisa enxergar, que eu sei que o teu diretor, o teu CEO, o teu executivo lá, espera de você, da tua camada, da tua faixa funcional. É isso que tem que enxergar, é isso que tem que aprender. Na escola não ensina, na escola ensina estilos de liderança. O que eu faço com isso amanhã? Eu aprendi isso, tá, gente? Eu sou administrador, fiz um monte de pós-graduação, MBA e especialização em gestão. Então eu aprendi tudo isso aí, todos os estilos de liderança e tudo mais. Eu sei como aplicar isso, mas eu tive que aprender apanhando. Eu pus aqui uma coisa importante para falar para vocês aqui, que é o seguinte, só se aprende na prática. O que a gente faz na mentoria? Tem um bebê vizinho inspirado, gritando. Não sei se vai ouvir no áudio de vocês. Mas o que eu falo para vocês? Tem que aprender na prática. Como na prática? Se eu não vou pegar na mão de cada um e falar, vou lá na sua empresa. A contextualização, quando eu falo do conceito, por exemplo, um conceito de liderança. Líder é aquele que inspira, motiva e desenvolve pessoas para que elas atinjam o máximo resultado, pessoal e profissional. Essa é uma definição. E aí complementa, obedecendo
as políticas, normas, legislações e estratégia da empresa. Quer dizer, não basta ter capacidades técnicas, tem que conhecer as políticas, tem que conhecer a estratégia da empresa, tem que conhecer normas e legislações e tal. Quando a gente fala o líder é isso, eu falo como que isso se aplica no seu trabalho. E a gente faz um acompanhamento. No caso da mentoria do Engenheiro 5D, nós temos lives privadas do grupo fechado da mentoria semanalmente. Toda terça-feira, 19 horas, tem live do grupo de mentoria. Certo? Talvez a gente faça uma live aberta daqui a 15 dias. Não nessa semana, não na semana que entra, na próxima terça, na outra. O Marcelo está perguntando aqui, e para quem já passou dos 40? Viu? Deixa eu confirmar, Du, vem cá, por favor. Fala. Live aberta com convidados, é na outra terça. Próxima semana. Não nessa. Não, nessa semana, na próxima terça. Na próxima terça já é? 19. Então, dia 19 já vai ter uma live aberta com convidados, vocês serão convidados, avisados para participar da nossa live do grupo de mentoria do Engenheiro 5D. Então vocês vão ver lá que a pegada é mais direcionada, porque o grupo já está, é um grupo fechado e tal. Mas o Marcelo está perguntando, e para quem já passou dos 40? E eu costumo responder isso com uma pergunta muito provocativa, que eu falo o seguinte: com que idade você desiste dos seus sonhos? Se você tiver uma resposta para isso, fala, não, eu já desisti do meu sonho, acabou. Agora, não, eu não desisti dos meus sonhos. E sonhos são renováveis, sonhos são ampliados. Então pensa assim, eu já atingi muita coisa na vida, já conquistei muita coisa na vida, como eu, felizmente, já conquistei, mas eu renovo, eu quero mais coisas. E não necessariamente mais volume, mais valor, mas coisas que continuem me motivando, me instigando. Então, se você tem 40 anos, comece. Nunca é tarde. Eu tenho muitos clientes com mais de 40 anos. Eu tenho experiências aqui para contar, cases para contar, de gente tem um case até gravado disso aí. O cara mandou para mim um certificado de conclusão do curso de engenharia com 53 anos de idade. Mandou para mim o PDF do certificado, do diploma dele, falando, Luiz Eduardo, eu fiz isso aqui por causa de você. Eu acho lindo, certo? Eu tinha tido esse contato com esse meu amigo, virou amigo por contingência de afinidade, mas eu conheci no trabalho e nunca fui na casa dele, mas é um cara que eu me relaciono muito bem. Ele foi atrás do diploma de faculdade porque ele queria um cargo de gerência, que ele já tinha a função, já tinha o salário, mas não tinha o cargo, porque não podia, na empresa dele, uma multinacional, não podia ser gerente. Então ele ocupava lá um nível de coordenação, com o salário de gerente, a função de gerente, mas não era... E ele falou, virou desafio pessoal, né? E ele, quando ele mandou para mim aquilo, eu não esperava absolutamente, fazia alguns anos já que eu não tinha nem contato com ele, pelo menos uns 2 anos. E eu falo, o cara foi buscar isso com 50 anos de idade. No caso dele, se formou com 53. Né? Então, 40 anos, eu não sei o que falta para você, mas se você já é engenheiro, já fez muito. Se você está empregado numa empresa ok, que você está satisfeito com o seu trabalho, é mudança de comportamento, é virada de chave na postura, é começar a pensar como gerente, ampliar a visão estratégica, a visão comercial, como que o meu trabalho contribui para o negócio da empresa. Ser um aliado da empresa o tempo todo. Esquece essa história de, empresa, o patrão é patrão, empregado é empregado, não tem isso. Patrão é patrão, e graças a Deus que nós temos patrão para garantir o emprego nosso, que a gente, quanto mais ele ganhar e for bem sucedido, quanto mais a empresa crescer, mais aumenta as nossas possibilidades. Se não na própria empresa, no mercado. Pense em você, pense na sua carreira, certo? Se é com 40 anos que você vai começar a pensar em ser um gerente, ser um gestor, se motive para isso e vai, certo? Eu estou aqui para isso, se quiser, manda uma mensagem, a gente conversa, e eu, felizmente, tenho conseguido contribuir com muita gente aí, e independente da idade.
né? Porque tem o outro lado também. Eu sou estagiário ainda, como é que eu faço? Eu gostaria de conversar com você, gostaria de participar da mentoria. Meu, é o que eu falei. Nunca é tarde, eu nunca desisto dos meus sonhos. Eu, com 59 anos, tenho muita coisa para realizar ainda, tenho certeza e estou empenhado. E o cara com 21 lá tem muito mais tempo, né? Então não esquece idade, esquece idade. Né? Tem um monte de executivo super bem sucedido que chegou na função executiva de diretoria e tal com 60 anos. Certo? E atual, empresa atual agora. Se pegar a média etária, a faixa etária dos principais executivos, não é 30 anos, não. Tem muito agora, cada vez mais entrando com 30 anos, isso é legal, mas tem muito sênior lá, com todos os cabelos brancos, igual eu aqui, os poucos cabelos que restam ainda brancos, estão lá pela senioridade, pelo conhecimento, pela capacidade de trabalhar com os jovens. Pense nisso, Marcelo, você que tem 40. É convivência, bicho. Vai entrar cada vez mais jovem aí, preparado pra caramba, tecnicamente muitas vezes mais preparado que nós, e a gente tem que aproveitar o conhecimento deles, a energia deles e colocar a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa serenidade, que normalmente o cara mais experiente tem um beat mais controlado, para acelerar. Então não para não. Conte comigo também. Então, eu queria falar para vocês agora que o que é importante nisso? É importante treinar. Eu falei disso, como que a gente treina? A gente treina contextualizando para vocês fazerem o dia a dia na empresa lá e chega na semana que vem a gente conversa sobre isso de novo, certo? A gente tem os temas definidos, mas é reforço e reforço e reforço. Tem gente que fala para mim assim, e ler livro, assistir filme e tal, indica aí. E eu falo o seguinte, um piloto de Fórmula 1 ou um piloto de caça, de avião, caça, supersônico, ele não fica bom lendo livro, não. Ele senta lá no cockpit e soca a bota, e repete, e treina, e é hora de voo, é hora de direção, é análise de desempenho o tempo todo. Já pensou, você confiaria no cara, no Boeing, que você vai viajar lá, você vai para a Bahia curtir suas férias lá. O cara aprendeu a pilotar pelo livro. Legal? Você vai? Se eu ficar sabendo, eu não vou. Pior que tem gente que entra na empresa e a gente não fica sabendo que o cara fala que sabe tudo o que sabe, aprendendo por livro. E ó, gente, eu sou um adepto de livro, eu tô com um livro aqui, ó, que eu mostrei na live de terça-feira, que eu tava falando sobre a live da mentoria de Engenheiro 5D. Eu usei esse livro aqui para dar exemplo, que é o Elemento-Chave, um livro do Ken Robinson. Eu tenho um livro em todo lugar, certo? Agora, hoje mesmo, eu estava comentando com a minha esposa, eu pensei num livro, fui procurar o livro, não encontrei o livro. Tem duas camadas na estante, porque não cabe mais, tem que buscar atrás. Eu adoro o livro, não estou falando para não ler. Eu estou falando que não vai ser suficiente você ler livro. Eu assisti uns vídeos no YouTube, aprendi tudo sobre aquilo lá. Pôs em prática, você transpôs aquilo que está escrito no livro ou que está no vídeo do YouTube para a realidade da tua vida profissional? Se você fez isso, beleza. Usa o livro como base, como referência para você aplicar no seu trabalho. Se não, vai buscar prática. Né? E sobre isso que eu falo. Pense nisso. Um piloto de Fórmula 1 não fica bom, não vira um campeão, ou pelo menos não senta no cockpit de um carro que quem senta lá já é bom e acabou, não precisa ganhar a prova, lendo o livro. É treinando, é observando, tendo as reações de verdade. Não alguém te contando como que é a reação. Se o teu funcionário fizer isso, você faz aquilo. Vai lá e faz com o funcionário. Se conseguir aplicar, beleza. Entendeu? Então, confie nos livros, aprenda, busque fundamento teórico para o teu conhecimento, mas se não colocar em prática, não funciona. E a mentoria é prática na veia, certo? É prática direto.
Então, gente, eu queria aproveitar alguns segundinhos finais aqui para ver se vocês têm perguntas, comentários. O Leandro falou aqui, hoje, como líder, vejo um grande desafio para um gestor. Líder é saber lidar com os conflitos da equipe e manter os resultados. Não é isso, né? Não é só isso. O líder tem que saber lidar com os conflitos da equipe e numa equipe de alta performance, o líder desenvolve a capacidade de gerar conflitos. Agora eu vou deixar você louco, né, Leandro? Como assim gerar conflito? O conflito de ideias é positivo. O conflito de interpretação de fatos, de contexto, é positivo. Então, eu chamo isso, e motivado por um autor, que é o Patrick Lencioni, que eu gosto muito, de conflito produtivo. Uma equipe que não conflita não se desenvolve. Então, ser líder não é saber lidar com o conflito. Ser líder é, inclusive, provocar o conflito. Provocar o conflito produtivo. Se eu discordo do que você está falando, eu vou ter toda a segurança do mundo de expor meu ponto de vista, sabendo que você não vai levar para o pessoal, não vai me interpretar mal, você vai me ouvir, vai dar o seu ponto de vista, e a característica principal do líder do conflito produtivo, que precisa ter liderança forte, liderança presente, é buscar a convergência. E não buscar, como fala, quando todo mundo pensa igual, fugiu a palavra agora, mas não é ter unanimidade de jeito nenhum. É saber que eu fui ouvido, você foi ouvido, e alguém, por maioria, ou por definição da liderança, ganhou a parada ali. Mas ganhou a parada e nós estamos juntos. Ganhou a parada e agora a parada que eu perdi para você é a minha parada também, entendeu? Então, ser líder não é simples. Não é simples. Vamos definir liderança numa frase? Né? Você vê que eu questionei, contestei aqui a definição do Leandro, porque assim, não é para ir contra ele, não. É porque ser líder é isso. Mas não é só isso. Ser líder é saber lidar com o conflito da equipe. Não. Ser líder é também saber que vai ter conflito que você vai ter que ajudar a resolver. Certo? Conflito naquele conflito que não é o conflito produtivo, que é o conflito pessoal. Esse é indesejado. Esse, nas equipes de alta performance, normalmente não tem. Nossa, tem um monte de comentário aqui que eu não estou conseguindo acompanhar, mas eu vou... Fazer outra pergunta aqui. O Anderson Desseloser, Luiz, algumas empresas têm uma cultura de que para gerente / líder tem que falar muito. Eu já acho que não é falar muito, mas falar as coisas certas na hora certa. O que você acha disso? Eu vou interpretar aqui, Anderson, né? O Anderson falou que tem empresas que acham que os líderes, que definem que os líderes têm que falar muito. E ele já não acha que o líder tem que falar muito, tem que falar a coisa certa. Eu concordo com você. Mas o líder tem que ter capacidade de comunicação. Talvez seja isso que essa empresa está falando, e eu estou interpretando mesmo, tá? Anderson, desculpa aí se eu tiver equivocado na interpretação. Mas não é desejável que o líder participe de uma reunião e saia, entre mudo e saia calado, como falava minha mãe. Não é desejável. Ele tem que participar, tem que se posicionar. E não é falar por falar. Eu concordo com você 100%. Tem gente que fala assim, não, eu estou aqui, eu tenho que falar alguma coisa, e fala de forma inoportuna, ou o tema não é adequado, ou então o momento não é adequado, enfim. Fala por falar. Não falar por falar não resolve. Tem que ser a fala assertiva. Falar assertiva é falar no momento que tem que falar, na oportunidade correta, com o peso que o assunto tem e sair fora. Né? Tem gente que é contestado numa fala e fica defendendo posição que já passou da hora, já passou do tempo, e aí é esse cara que fala demais. Será que é isso que fala muito, né? Será que é isso que essas empresas defendem? Tem empresa que sim, acha legal o cara que fica papagaiando e tal. Eu absolutamente não acho e concordo 100% com você. O líder tem que saber
se comunicar bem. Se comunicar bem. E ser assertivo é uma qualidade de liderança. Se posicionar em situação desagradável é uma habilidade de liderança. Tem gente que não gosta. Espera para que lado vai pender o vento aí, que vai soprar o vento, para tomar posição. O líder capaz, o líder consciente e firme, ele se posiciona, certo? Eu gostei aqui que o Ricardo escreveu que sonhos não envelhecem. É isso aí, Ricardo, sonhos não envelhecem. O Ricardo aqui também está perguntando se promover competitividade entre os liderados é algo sustentável. Boa pergunta, Ricardo. Promover competitividade entre os liderados é algo sustentável? É também a interpretação. E tem coisa muito sacana nesse aspecto, sabe? Eu digo o seguinte, o ser humano é competitivo por natureza. Então, um bom líder, ele jamais vai tolher, vai inibir, vai cortar a competitividade dos seus funcionários, dos seus liderados. Porque ser competitivo é inerente do ser humano, faz parte disso que nos motiva a levantar todo dia. O homem no passado, lá nos primórdios da pré-história, ela levantava da cama, do chão, levantava do chão para ir caçar, porque senão ele não comia. Então é competitivo. Na biologia, a gente vê que o predador tem o olho na frente, a presa tem o olho atrás. Portanto, biologicamente, o homem é um homem, o ser humano, tá? É predador no sentido de ser competitivo, ele não é caça, ele é o caçador. Tirar isso é matar aos poucos. Porém, tem uma habilidade de liderança que é saber que a competitividade tem que ser andar junto com a cooperação. Eu uso um termo, eu falo coopetitividade. É cooperação com competitividade. Como eu mantenho a competitividade individual, eu quero ser o melhor cara dessa equipe aqui, desde que minha equipe bata as metas, desde que meu coleguinha faça o dele. Eu tenho um exemplo que eu gosto de citar aqui do CrossFit, eu fiz CrossFit durante muito tempo, e no CrossFit tem uma característica fantástica, que todo mundo aplaude todo mundo, sabe? Numa competição, não tem... eu estou torcendo pro meu atleta lá, estou torcendo para ele, ele chega, ele ganhou a prova, ou ele chegou lá e eu começo a torcer para o outro terminar. O que todo mundo quer, apesar de estar competindo, é que todo mundo faça bem o que foi lá para fazer, entendeu? Então, eu não acho sustentável provocar a competitividade daquele jeito que fica provocando. Tá vendo? Fulano fez, você não fez, tal. E, ensina aí, mostra, parece que ele não está dando conta. Eu tenho um joguinho de palavra que parece inocente, mas é muito ruim. É muito ruim. Acaba com o ambiente, né? Ficar instigando isso. Então pense, ser competitivo sim. Eu quero ser o melhor funcionário da minha área, desde que minha equipe me acompanhe, minha equipe venha junto e todo mundo chegue no objetivo. Vai ter um ganhador, é como no futebol. Né? Não adianta nada o cara querer chutar todas para o gol e ser o artilheiro do campeonato e o time não ganhar. O time ficar lá na meiuca lá do campeonato. Não. Então, assim, eu quero ser artilheiro do campeonato? Quero. Eu quero que meu time seja campeão. Esse é o contexto. Certo? Mais alguma coisa, Eduardo? Eu acho que não. Muito bem, gente. Eu vou encerrar então por aqui. Eu peço para vocês aí, venham comigo aqui. A semana de engenheiro executivo começa na segunda-feira, dia 18. O link para inscrição está na bio, não perca, são 3 aulas bem completas, que vai ajudar vocês muito aí nesse começo. E lá eu falo bastante sobre a mentoria, tiro dúvidas, e que muita gente está me consultando aqui, e eu quero que vocês estejam comigo, quero estar com vocês, e quero participar da melhor maneira possível do desenvolvimento da carreira de vocês, ok? Muito obrigado aí. Estou vendo os tops, os coraçãozinhos, gostei, eu adorei estar aqui. Agradecendo pelas dicas. Tenho você como referência hoje em dia. Muito obrigado. Deixa eu ver quem falou aqui. Foi o Cleiton José Quadros. Obrigado, Cleiton. Eu
Fico muito honrado com isso. E honrado no sentido de que é compromisso, cara. Fico devedor seu aqui, tá? Sempre procurando dar o meu melhor para vocês. Beleza? Gente, tchau. Fui. Obrigado, viu? Tchau, tchau.